E daqui a pouquinho a bola vai rolar no estádio Rei Pelé. Sampaio e CRB estarão se encontrando. O mandante, o time da casa, o time regatiano, vai jogar nesta competição pela primeira vez diante da sua torcida. Prováveis escalações, Sampaio buscando seu primeiro triunfo também nesta competição. Jogo difícil, estaremos contando aqui tudo para você neste conteúdo. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, compartilhe, seu like é muito importante. E faça os seus comentários aqui, porque ainda hoje teremos o Fala Galera. Ainda repercutindo o resultado do último confronto do Sampaio em casa. E agora com pimentinha no jogo, moçada. Vamos que vamos! Lembrando que a Emanuele Modas é a patrocinadora oficial aqui do canal Laércio Costa Narrador. Você pode seguir, tá aqui na descrição, a Emanuele Modas, o melhor da moda para você. Na Avenida São Marçal 370, no bairro João Paulo. Vai lá, só coisa de primeira. Minha galera, Sampaio Corrêa buscando aí, depois de um bom tempo sem vencer, uma vitória diante do time que vai jogar em casa, o mandante CRB, que ao longo da história tem demonstrado grandes dificuldades para o Sampaio Corrêa, o apresentado grandes dificuldades para o Sampaio Corrêa. O time do CRB é uma equipe que é comandada pelo Humberto Loser, já muito conhecido e um técnico experiente e que conhece a Série B do Campeonato Brasileiro. Ao ponto que o técnico Evaristo Pisa do Sampaio Corrêa vem com a missão de crescimento de acordo com o trabalho que fez no Asa de Arapiraca. Foi contratado para substituir o Felipe Conceição, você está sabendo, mas experiência nesta competição ainda não tem. O Humberto Louze, sim, é um técnico muito competente. A propósito, caiu o técnico do Atlético Goianiense, o Mozart, né? Ele deixou a equipe, não estava satisfeito, o Adilson Batista, com o trabalho do treinador. Olha que o Atlético Goianiense tem 5 pontos. 5 pontos. Sampaio Corrêa tem 1 ponto. E lá em Goiânia, lá em Goiás, eles não aceitam resultados que não convençam. E esse presidente Adilson Batista é danado. Tá no mercado atrás de técnico. Você sabe o que é que eu pensei aqui, quem pode ser? Porque eles não apostam. Eles vão atrás do treinador experiente que conheça a competição. Porque a meta é voltar à Série A. Pensei aqui no Guto Ferreira, que está desempregado, né? Técnico experiente, que conhece a competição. Vamos aguardar aí as próximas horas para ver quem vai anunciar o Adson Batista, presidente lá do Atlético Clube Goianiense. É isso aí, lá o negócio é... Escreveu, o pau não leu. É isso aí mesmo que você pensou. Minha galera, agora Sampaio Corrêa e CRB, um confronto difícil. O jogo vai acontecer esta noite a partir das 19 horas. O canal vai transmitir a partir das 18 horas. Estaremos no comando dessa grande jornada esportiva. Aí terei o prazer de mais uma vez dividir o microfone do canal com o Thiago Bastos, com o Afonso Diniz, com o Tércio Domenici. Nós estaremos aqui buscando essa primeira vitória do Sampaio. Eu sou sempre muito otimista. Claro que uma competição de 38 rodadas, muita coisa ainda vai acontecer, inclusive vitórias e derrotas, né? Claro que isso é do jogo, mas você precisa buscar a primeira vitória.
O Sampaio trocou o Felipe Conceição porque não estava convencendo, não estava dentro do planejamento esperado, mantendo uma base. Mas aí o torcedor diz: e que base? A base já foi desfeita do Sampaio Corrêa. Muitos foram mandados embora, outros não tiveram a oportunidade devida e foram deixando o clube. O Roney, que chegou ainda esse ano, já foi embora, um jogador que poderia estar aí ajudando ao time do Sampaio. Outros que o torcedor não estava gostando, ficaram. E o Sampaio, na verdade, não tem apresentado aquele futebol que todos nós queremos que apresente. Embora eu ache, é meu achismo, e você tem a sua opinião também, cada um tem uma opinião, que esse grupo não é terra arrasada, mas é necessário que demonstre isso dentro de campo. Aquela fala dos jogadores lá atrás, após a derrota para o Mirassol de 3-1 no Castelão: vamos tomar vergonha na cara, vamos chamar a responsabilidade para nós, isentando o técnico Evaristo Pisa da responsabilidade. O professor disse: é isso aqui, a gente está fazendo tudo errado. Todos têm responsabilidade, do treinador ao jogador. É necessário que o time possa assimilar o que o técnico vem colocando nos trabalhos antes dos jogos. E se essas peças não estiverem correspondendo à expectativa, mude as peças. Foi isso que nós pedimos no conteúdo anterior e continuamos insistindo aqui com o professor. Aonde é que o Sampaio tem falhado mais? O sistema de meio de campo falha e sobrecarrega a defesa. É verdade. Se não tem uma marcação mais coesa, mais justa, o sistema de defesa vai sobrecarregar. Agora resta pontuar o seguinte: aonde está falhando o sistema de defesa? É na falha aqui do meio de campo ou nas bolas aéreas cruzadas? Na falha, numa bola colocada entre o miolo, entre os zagueiros, o zagueiro está falhando. Aconteceu isso contra o Atlético, você se recorda aqui? Jogador entrando entre os dois zagueiros do Sampaio, isso não pode acontecer numa falha de bola. O que? O preparo físico, a rapidez da jogada, que você tem que ter o poder de recuperação rápida para uma bola colocada, falta velocidade. O que é que está acontecendo? A zaga está falhando? Qual é a peça que mais falhou? Mexa na peça. Não insista com quem está falhando, porque quem está falhando não está passando uma boa fase. Tem peça boa no banco para entrar? Mexa. Não necessariamente você vai mexer em 4, 5 posições para você desconfigurar o time. Então isso está fora de cogitação. Mas você mexer em 1, 2, 3 peças de um jogo para o outro, já que o time não veio obtendo os resultados necessários, isso é perfeitamente natural. Isso é perfeitamente natural. Então, o que a gente pede é que o professor tenha essa leitura, que faça verdadeiramente agora, coloque o time em busca de um resultado positivo, mas um time equilibrado dentro de campo. Porque se entrar contra o CRB errado, vai levar. Ainda mais jogando dentro de casa, sendo uma equipe difícil, sempre foi na história do Sampaio Corrêa, muito difícil. A história, os confrontos, o raio-x desses confrontos mostra, e eu vou mostrar já já para vocês, né? Então o time tem que ser equilibrado. Agora, eu mexeria na zaga, eu dava um equilíbrio melhor para esse time no meio de campo, talvez mantendo as peças, fazendo uma alteração no meio de campo. Eu faria uma alteração no meio de campo. Talvez também no ataque seja necessário você não ir aberto com 3 homens, num jogo fora de casa difícil, e não necessariamente você vai ter um time fragilizado no ataque, colocando mais uma peça no meio de campo. Não. Você pode ter um jogador como, por exemplo, o Vitinho, que foi um jogador que, além de atacar bem, compôs bem o sistema de defesa, fez boa transição com o Matheus Pivô. Não necessariamente o Pimentinha ficaria fora do jogo, não. Você poderia mexer lá pelo lado esquerdo,
Você poderia colocar sim o centroavante Ítalo, se ele tiver condições de jogo. Ele precisa, uma hora ele vai marcar, ele é goleador, ele conhece, é experiente. Uma hora a bola vai bater nele e entrar, como fez com o Catatal. Porque essa história de jogador não serve, jogador que está aqui com 2 jogos, 3 jogos, a gente sabe que toda vez os mesmos reclamam e os mesmos engolem depois a sequência dos atletas. A gente tem acompanhado isso ao longo dos anos. Né? A gente vê a reclamação exacerbada em cima de um atleta: esse aqui não presta, pode mandar embora, esse aqui não dá. E aí, quando os jogos vão passando, parece que você se esquece aquilo que você falou anteriormente. Né? Quantos disseram que o Condé não prestava, que era para mandar o Condé embora, que o Condé não ia dar mais certo no Sampaio? Quantos disseram isso? Quantos? Você se recorda, meu querido torcedor? Quantos falaram isso? De que o Condé não ia prestar, que o Condé manda embora, que não serve mais para o Sampaio, Condé está ultrapassado. Isso eu ouvi muito aqui no início da temporada do ano passado, quando ele chegou já para o Campeonato Maranhense, não conseguiu vitórias no Campeonato Maranhense, conquistou o campeonato apenas empatando. Você se recorda disso, torcedor? Não presta, não presta, não presta, não presta. Chegou, foi 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Eu não estou aqui fazendo uma comparação de Condé com o técnico Pisa, porque eu sei que a diferença é muito grande, inclusive de experiência, é muito grande, pela vivência do Condé dentro de uma competição onde ele já foi 6º colocado, onde ele já foi 10º colocado, onde ele já foi 5º colocado. Então, nada disso. Então, não é essa comparação, mas quero dizer que algumas peças é necessário que se tenha um pouquinho mais de tranquilidade, de paciência, para a gente poder fazer um comentário mais contundente, fazer uma cobrança mais dura em cima dos atletas. Mas o campeonato está só começando. Vamos apenas para a 4ª rodada dessa competição. Mas repito, o professor precisa dar uma resposta. Ele é o comandante da nau. Ele não pode deixar a nau à deriva. É a hora de chamar a responsabilidade, dentro de casa ou fora de casa. O certo é que o Sampaio precisa de um resultado positivo. São 10 jogos sem vitória. São 10 jogos e precisam que eles sejam contabilizados. E, salvo engano, 5 desses jogos exatamente sob o comando do professor Pisa. Então vamos lá para o jogo diante do CRB, que Sampaio Corrêa, o Sampaio faça um grande jogo, que ele faça as melhores escolhas para esse confronto, que eu repito, não vai ser fácil. Prováveis escalações, galera. Você quer que eu comece pelas escalações? Vamos lá, eu vou começar por aqui. Olha aí, o CRB. Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição. O Alemão estava fora, que entrou aqui foi o Gum. Olha, o CRB tem o Gum no banco, Gum ex-Fluminense, né? Fábio Alemão, o Anderson Conceição e o Guilherme Romão. Auremi, Juninho Valora, João Paulo, que é o ótimo jogador do CRB. O Mike, Anselmo Ramon e Renato, né? Mike, Anselmo Ramon e Renato. Então esse é o provável time do CRB para esse confronto, com o retorno do Fábio Alemão em lugar do Gum. Quem está fora desse confronto? Falcão suspenso, Simon transição, Júlio César trabalho físico, Hereda cirurgia no joelho, Luiz Henrique cirurgia no tornozelo, Anderson Leite panturrilha direita, Rômulo coxa direita. E os pendurados no jogo, apenas o Guilherme Romão está pendurado, né? Então, apenas o Guilherme Romão. Então, esse time do CRB, cara, ele não é fácil. Olha esse time aqui, olha esse time. Você vai dizer, no papel aqui, é só jogadoraço, jogador experiente aqui, jogador acostumado a essa competição aqui da Série B, né? Então, esse é o CRB para esse confronto. Agora, o Sampaio Corrêa, como vem para o jogo? Provável Sampaio Corrêa, diga se você concorda com esta provável escalação de Sampaio. Luiz Daniel, Matheus Pivô, Léo Silva, Joécio e Marcos Ítalo, o Buiú, né, que sai da direita, já que o Alisson está machucado e o Pará também. Emerson Souza, Neto Paraíba e Marcinho, Pimentinha, Ítalo e Matheus Martins. Isso quer dizer que ele, se for com essa configuração aqui, retorna o Matheus Martins ao time, sai o Vinícius Alves e o Matheus Martins vai entrar, que ficou fora do jogo, porque tinha que cumprir uma suspensão, tinha sido expulso lá atrás
e precisava ter cumprir uma suspensão, mas foi automático, mas ganhou mais um jogo, precisava cumprir mais um jogo. Então o Sampaio ficou com medo de colocar, ele foi expulso, salvo engano, na Copa do Nordeste. E aí, competições da CBF você tem que cumprir logo na seguinte. E aí ele ficou fora do confronto diante do Mirassol. Mas aí, para esse jogo, está escalado aqui, pelo menos na nossa provável escalação daquilo que a imprensa tem divulgado, está divulgando. Então, é mais ou menos essa configuração aqui. Luiz Daniel, Matheus Pivô, Léo Silva. Eu acho que o Léo está falhando muito mais do que o Joécio, essa dupla não está se entendendo. Eu colocaria aqui o Gabriel, rapaz, está pedindo para entrar nesse time desde o ano passado. E todo técnico vem, a gente está de fora, está olhando, e o Gabriel, ele não tem a oportunidade no Sampaio Corrêa. Então, o Gabriel Furtado poderia entrar aqui, o Fábio poderia entrar aqui também, é um jogador que jogou muito pelo Asa de Arapiraca, que o treinador conhece, mas ele está preferindo aqui o Léo Silva e o Joécio, com o Buiú, Marcos pela lateral esquerda. O Emerson Souza, eu não gostei do Emerson Souza nesse jogo diante do Mirassol, eu retornaria aqui o Luiz Otávio nesse time, acho até melhor do que o Johnny Douglas aqui nesse time. E aqui na frente, eu não entraria aqui com o Matheus Martins. Eu não tiraria também o Pimentinha, mas eu colocaria, já que ele é versátil, o Vitinho. Compõe esse meio de campo fortalecendo com o Vitinho e coloca a Pimentinha e o Ítalo. Eu acho que o Sampaio ganharia em ofensividade e em marcação também. Essa é a minha opinião. Se você concorda, também fale aí. Se você não concorda também, não tem problema. Deixe que faça o comentário respeitosamente. Cada um de nós tem uma opinião e eu respeito a sua. Então, diga qual time que você colocaria, quais as mexidas que você faria. Eu acho que é assim que a gente vai fazendo assim, um conteúdo legal, vai participando de forma tranquila, né? Dando a nossa opinião, porque não adianta só a gente criticar, a gente tem que criticar, mas mostrar por que eu estou criticando, por que eu prefiro essa escalação, por que eu prefiro a outra, por que eu prefiro fulano de tal no time, entendeu? Então é por aí, minha galera. Agora do Sampaio, quem vai estar fora? Alisson com lesão muscular, os pendurados Léo Silva e Neto Paraíba. Eles estão pendurados aqui no Sampaio Corrêa. O Léo Silva, essa peça aqui, sinceramente, eu tirava agora desse jogo. Não passa um bom momento aí o Léo Silva. Então, dê sua opinião para nós. Agora, vamos lá agora para as estatísticas. A arbitragem, né? Não podemos deixar a arbitragem tá confusa pra caramba nos últimos tempos aí, nesse início de Campeonato Brasileiro. O tempo de jogo tá aumentando. Agora, a qualidade do VAR, a qualidade da arbitragem não tá convencendo muito, não. O árbitro Douglas Marques das Flores de São Paulo, assistente 1 Daniel Luiz Marques, também de São Paulo, o 2 é Leandro Matos Feitosa, também de São Paulo, e o quarto árbitro é Rafael Carlos Salgueiro Lima, lá de Alagoas. Malaécio Costa. E o VAR, rapaz, o VAR aqui para a CRB e Sampaio. A assessora aqui é Adriano de Carvalho, do Tocantins. Árbitro de vídeo, Márcio Henrique de Góes, lá de São Paulo. A VAR, Johnny Barros de Oliveira, de Santa Catarina. E o observador de VAR, George Alves Feitosa. Eu gostaria muito de fazer um contato com o Silvio Eduardo Silva e Silva, porque ele é o árbitro maranhense, o ex-árbitro que agora funciona como observador de VAR, para saber se em alguma dessas decisões que eles fazem, eles consultam o observador, o que é que eles falam com o observador. Tem peso o observador em determinados momentos, porque a gente observa que ele está ali observando, ou ele deve fazer só um relatório e enviar o seu relatório de acordo com aquilo que ele está vendo. Eu acho que isso é importante, uma opinião dessa, não é, minha galera? Vou tentar uma conexão com o Silvio Eduardo Silva e Silva para trazer aqui para os senhores em relação ao que faz o observador de VAR. E nós temos outro maranhense também que participa também, que funciona como a VAR. Isso é muito legal também. Parece que eles estão dando uma olhada, pelo menos aí nessa parte de observador de VAR, a VAR, né? Algum maranhense está saindo aí. O Silvio Eduardo tem sempre funcionado como observador do VAR. Que mais aqui, galera? Vamos agora trazer aqui o raio-x de Sampaio CRB. Olha aí, ó. Olha o que o Sampaio precisa aqui. São 21 jogos na história. O Sampaio só conseguiu 5 vitórias, 4 empates, 5 vitórias, 24%, 4 empates, 19%. Foram 12 derrotas, 57%. 22 gols,
marcados, 29 gols sofridos do Sampaio Corrêa. Então, 57% total de derrotas, 76% dos jogos em que marcou gol, né? 81% dos jogos em que sofreu gols, no máximo 2 jogos com vitórias consecutivas, máximo de 6 jogos sem vencer e máximo de 4 jogos de invencibilidade. Esse é o raio-x do Sampaio. Agora o CRB, vamos lá. CRB, você faz o contrário. São 12 vitórias do CRB, 57% em 21 jogos, 4 empates, são 19%, 5 derrotas, 24%. 29 gols marcados, 1,38, né? 22 gols sofridos, 1,5 gols por jogo. Isso aqui é por jogo, 1,38, tá? 1,5 gols por jogo. Então, de gols tomados, certo, galera? De gols tomados. 81% dos jogos em que marcou, 76% dos jogos em que sofreu gols, 4 jogos sem vencer, máximo de 4 jogos sem vencer o CRB diante do Sampaio, máximo de 2 jogos com derrotas consecutivas diante do Sampaio e no máximo de 6 jogos de invencibilidade. Então esse é o raio-x de Sampaio Corrêa e CRB. Agora você me pergunta os últimos confrontos, eu te mostro aqui, ó, CRB e Sampaio. Lá embaixo, vamos lá embaixo, ó, o empate. Em 2020, de 2020 para cá, no Campeonato Brasileiro, 2020 para cá, 2-2, o jogo foi realizado no Rei Pelé no dia 2 de setembro de 2020, né? 2 de setembro de 2020, empate em 2-2. Foi aquela época da pandemia que passou o campeonato de um ano para outro, não foi isso aí? Me parece que foi. Então, aí jogaram de novo, galera, o Sampaio vence, vitória do Sampaio por 3-0. O Sampaio venceu, aleluia. 3-0 em cima do CRB, essa foi a última vitória, no dia 5 de dezembro de 2020. Aí, Série D de 2021, no dia 25 de julho, de 25 de julho de 2021, Sampaio 2, CRB 3, aí uma sequência de derrota. Aí no dia 4 de novembro, 1-0 CRB, foi lá no Rei Pelé. Também vitória do CRB, 1-0 no dia 5 de março. Vitória derrota do Sampaio, né? Vitória do CRB 2-1. E depois também a última derrota aconteceu do Sampaio Corrêa, no confronto de 2022. 2022 foi 2-1 e 2-1 em São Luís e também jogando lá no Rei Pelé. Então o Sampaio ganhou, o Sampaio perdeu de 2-1 no Castelão e perdeu também de 2-1 lá no estádio Rei Pelé, isso em 2022. Então essa aqui é a história dos confrontos. Você vê aqui que esse adversário não vai ser nada fácil. Agora nós temos também aqui já essa rodada, a 4ª rodada. Ontem tivemos Londrina 1, Criciúma 1. Você sabe quem está jogando no Londrina, que era aqui do futebol do Maranhão, já passou pelo Sampaio Corrêa também, lá atrás? O Vinícius Barata, que saiu do IAP agora, né? Disse, ia pro Cordino, aí sumiu o Vinícius Barata, apareceu ontem com a camisa 11 do Londrina, jogou até aos 10 minutos do segundo tempo, e aí foi substituído, fez um jogo regular. Então o Vinícius Barata com a camisa do Londrina, 1-1 com o Criciúma, foi o primeiro jogo que abriu essa rodada. Para hoje teremos Ponte Preta e Botafogo no Moisés Lucarelli às 19 horas, tem Sampaio Corrêa e CRB no Rei Pelé 19 horas, com completa cobertura aqui do nosso canal, estarei na narração do jogo. Atlético e Chapecoense no Antônio Ascioli às 21h30. E na quarta-feira teremos Ituano e ABC, Mirassol e Novo Horizontino, Guarani, o Juventude recebe o Guarani de Campinas, lá no Alfredo Jaconi, Avaí na ressacada pega o Vila Nova, Ceará contra o Vitória na quarta-feira. Esse jogo aqui também está programado para 19 horas. Quarta-feira 19 horas, quarta-feira 19 horas. E Sport na Ilha do Retiro, também na quarta-feira, o jogo acontecendo 21h15 diante da Tombense. Então esses são jogos que marcam esta 4ª rodada, que começou ontem e termina nesta quarta-feira. São jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. De olho na Bolívia Querida, esperando aí um bom resultado nesse confronto diante do CRB.
Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e faça os seus comentários aqui para o Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.